Boa noite a todos, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os Operários da Paz e trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Vamos completar aí 12 anos juntos de orações, junto com os benfeitores espirituais, né, que compõem aí a corrente de orações, Pai João, temos os xamãs, toda essa equipe maravilhosa de Ismael, essa cavalaria linda que nos acompanha e potencializa as nossas orações, levando para os cantinhos mais necessitados. Então, nós vamos hoje na leitura de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos ler um trechinho do texto Tempo de Confiança, é o capítulo 40. Então, Emmanuel, ele explica um trechinho da Bíblia que fala o seguinte: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 25. Então, vamos ler um trechinho que fala assim a explicação de Emmanuel. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. E tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente confiança na hora adequada. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se a vencer serenamente com as lições recebidas. Meus irmãos, essa leitura foi uma leitura do nosso culto no lar, e é muito importante a gente, cada lição que vem, porque a gente está numa escola, cada dia, cada situação que vem, a gente pede socorro, né? A gente sempre pede socorro por uma dificuldade, vem o socorro depois que tudo passa, porque Jesus é misericordioso, ele não vai indagar a gente na hora que a gente está lá preocupadão, né? Ele vai indagar depois que tudo serenou, aí ele pergunta, mas onde é que está a vossa fé, né? Porque na hora da dificuldade mesmo, que a gente é testado, a gente desarmoniza. É difícil, no nível em que a gente está, de manter a harmonia. Vamos enfrentar esse problema, vamos pensar. Não é assim, a gente realmente se desestabiliza, mas rapidamente, mesmo que não seja tão rapidamente, a gente já vai recebendo o amparo para harmonizar. Então, vamos ter fé, coragem, harmonizarmos a cada lição, refletirmos, silenciarmos antes de tomar qualquer decisão, em qualquer situação, porque é muito bom a gente silenciar, se harmonizar e fazer a conexão com o nosso mentor, com os nossos protetores, que são muitos. Nós temos também espíritos simpáticos que nos auxiliam. Então, todos nós temos uma equipe aí para nos ajudar, porque o amor de Jesus por nós é infinito. Então, vamos fortalecer a nossa fé. Então, sejam bem-vindos à corrente de orações e vamos aí orar diariamente, com muita fé e se fortalecer. Coragem, né? Coragem aí nessa transição que está nos testando. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente estar por aqui, né, nessa equipe que trabalha para Ismael, para o Pai João,
E eu trouxe, não vou ler, eu vou comentar também do culto do lar, certo? Que é um grupo, é que nós, na nossa reunião de domingo, foi muito interessante a gente falar do desenvolvimento mediúnico, mas falou-se do culto no lar também, que inicia lá. E aqui, no que na pouquinha coisa que eu trouxe essa noite, fala do culto do evangelho no lar. O que é o culto no lar? O culto do evangelho no lar renova fluidicamente o clima doméstico, evangelizando os espíritos desocupados que ali estagiam, atraindo que foram por estes, atraídos que foram por estes ou aqueles motivos e os espíritos novos, nossos, desafetos que se julguem conosco em todas as nossas atividades cotidianas, né? E fala que o culto lá equivale a um banho renovador. Então, quando a Jane falou com a gente aí, sabe, ânimo, quando você faz o evangelho lá, vem essa alegria, essa energia renovadora. E, para complementar aqui esse texto traz para a gente, ele fala o respeito, a compreensão, a alegria de receber Jesus em nosso lar, uma vez por semana, que seja, devem ser todos os óbices, superar todos os impedimentos, abater todas as desculpas, afastar todos os problemas que se articulam visando distanciar-nos do amigo divino. Então, quer dizer que toda semana, ou às vezes para a gente vir na oração, a gente acha desculpa, mas é importante que a gente anime, é o que a Jane falou, é o ânimo. A gente tem que colocar qualquer desculpa, qualquer empecilho que nos impeça de entrarmos para fazer esse movimento com Jesus, porque ele é o amigo verdadeiro, é como aqui falou no início, equivale a um banho renovador. Então, o culto no lar é uma maravilha. A gente tem que fazer todas as noites e que isso seja parte do nosso culto no lar também. Muito bem-vindo a essa noite e nós agradecemos a presença de vocês por estar conosco mais uma vez. Fiquem conosco. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui e já bebendo aí desses ensinamentos tão oportunos, falando aí da fé. Esse exercício da fé, esse exercício de disciplina é muito importante. E às vezes a gente, como o Jane falou, num momento de invigilância, num momento de uma determinada situação, a gente tende a, diria assim, por falta de outras palavras, parece até que a gente esquece por alguns instantes essa bênção e essa proteção, porque nós nos deixamos nos corromper por problemas, por doenças, por dificuldades. É claro que tudo isso aí tem consequências, porque a vida, quando você faz alguma coisa, quando você baixa a vibração e você desceu de um determinado ponto em que você se encontrava para um mais baixo, nós teremos que escalar essa parte novamente para começar de onde estávamos. A boa notícia é que Jesus foi falado aqui também e sua grande misericórdia nos auxilia. E para nos esforçarmos, para nos mantermos nessa posição, o Mário trouxe muito bem a questão do culto no lar, ou o cultivo do amor no lar, que realmente, quando a gente vai refletindo em alguns minutos, ou pela manhã, ou pela noite, a gente vai favorecendo, e aí mesmo que houver uma recaída, que é natural no nosso processo evolutivo, a gente consegue logo se levantar, olhar para trás e fazer planos para não recair daquela forma, né? E procurando, assim, nos reformar para melhor. Então, com Jesus no barco, como diz uma música, tudo vai muito bem. Então, vamos trazê-lo para as nossas orações, para os nossos trabalhos, e às vezes, quando nós fechamos o olho aqui, esquecemos da gente, e a gente irradia com os benfeitores luzes
para todos os que aqui estão, ajudando aos fracos, ajudando aos sofredores, que muitas vezes somos nós próprios, ajudando os enfermos, a gente então se fortalece e aí valoriza onde já estamos, né? Porque tem muitos irmãos em situações muito difíceis. Daí a necessidade de nos juntarmos a Cristo, a Ismael, nessa frente de trabalho de amor e de paz. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos entrelaçar os nossos corações, irradiar o melhor de nós, agradecendo, recebendo o nosso carinho, o nosso abraço, os operários da paz que já estão aqui conosco, Maria Carmina, a Paulinha, a mamãe, a nova mamãe, Maria Lourenço, a Jaqueline, a vovó de novo, a Maria Margarida, o Mário, o Márcio. Então vamos juntos, eu não estou vendo a outra turminha, mas que todos que estão conosco aqui, online ou offline, vamos irradiar o melhor de nós para o nosso orbe terrestre. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, que o Senhor esteja conosco agora e sempre. Que a tua luz nos ilumine e que o teu manto sagrado nos proteja. Oremos. Senhora de Fátima, Mãe amorosa de todos os que sofrem no corpo e na alma, cuida da saúde de teus filhos, alivia as dores e as doenças que nos afligem, que nos desconcertam e nos fragilizam. Peça a teu Filho amado, que tantos doentes curou pelas estradas de seu tempo, que tenha Nossa Senhora compaixão de nós, que seja Ele a nossa força, que seja por Ele o nosso sofrimento. Que Deus nos dê saúde para servi-lo sempre, para cuidarmos uns dos outros, mas que acima de tudo e sempre seja feita a vontade de Deus Pai, que cuida de nós com infinito amor e incomparável ternura. Toma-nos pelas mãos, Mãe querida, e leva-nos a Jesus. Amém. Prece extraída do site Astrocentro.
és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei, Senhor, que não queres o mal. Não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque Tu, Senhor, és o sumo bem. Opera em mim uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade, também uma cura física. Que ela seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé, Senhor, no Teu poder. Aumenta minha fé no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Meu Deus, eu acredito no Teu poder curador e já agradeço humildemente por toda a obra que neste momento estás realizando em meu coração e em meu corpo. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo, unidos, entrelaçados pelos corações, nas vibrações de amor para a saúde mundial, com Cristo, Ismael, nosso patrono, Pai João e os benfeitores espirituais, vamos vibrar muito amor, criando em nossas células, em nosso cérebro, essa usina atômica de energia eletromagnética, as forças necessárias em eflúvios serenos, doces e fraternos para serem irradiados aos hospitais dos dois planos, a fim de serem manipulados pelos médicos da espiritualidade, medicamentos salutares apropriados para cada caso. E nesses momentos de profundas reflexões, aquietando as nossas mentes, sentindo ao nosso lado a presença dos nossos mentores e da equipe espiritual que nos acompanha, silenciemos. Oremos. Senhor, diante do bálsamo criado nas vibrações de amor para a saúde mundial, suplicamos ardentemente pela cura da humanidade, a partir de nós mesmos, compreendendo as nossas limitações e as nossas dívidas, também entendemos da nossa força juntos, criando na chama da prece a claridade do reconforto, da serenidade, da paz e da cura em torno dos quais a irradiamos. E estamos aqui, Senhor, com disposição e alegria para doar as nossas forças no trabalho da caridade,
que é o amor em movimento, através das nossas preces sinceras, de mãos dadas com os benfeitores espirituais, teus emissários de amor, oferecemos o melhor de nós, pois servindo ao bem, na construção da nova terra, para a felicidade humana, rogamos-te que a vossa luz resplandeça nas trevas da nossa ignorância, transformando-nos em seres resignados, compassivos e humildes diante dos teus santos desígnios, que transforma-nos pela renovação de nossas mentes através da dor, das doenças e aflições, a fim de que esses processos de sublimação que ofereces, Senhor, nos transformem em seres melhores. Sabendo de tudo isso, ainda temos as nossas fraquezas que te imploramos com fervor que fortaleças a nossa fé e tendes piedade de nós. Graças a Deus. Oração dos Operários da Paz. Felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis qual grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se despreende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis,
a vossa linguagem, não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. E plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus.
plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Meus irmãos, os espíritos celestes, eles nos ajudam constantemente. Deixa eu arrumar aqui. Os espíritos celestes, eles nos ajudam constantemente, estão sempre conosco, como a gente já falou, nós temos os nossos mentores, os protetores, os espíritos simpáticos. Então, é muito espírito familiar, amigo, é muito protetor, e a gente tem que ter muita fé. Tenhamos humildade, simplicidade e caminhemos sempre com muito bom ânimo, muito boa vontade, sabendo, né, que nós temos essa proteção e Jesus está sempre, sempre conosco. Que essas energias balsamizantes que recebemos na corrente de orações, que foram distribuídas para todos os nomes escritos lá na corrente de orações, no Facebook, aquele cantinho, né? Lá nós temos encarnados e desencarnados, que todos sempre recebem diariamente essas energias. Todas as pessoas inscritas e também aqueles que estão em nossos pensamentos, todos os operários da paz, todos recebem. Isso é uma maravilha, que fiquemos com essas vibrações, essa frequência elevada. Vamos manter ela durante toda a noite, amanhã o dia inteiro, e estamos aqui novamente amanhã às 21 horas para orarmos juntos. Boa noite a todos, deixando aqui o nosso abraço novamente para Maria Carmina, para Paula, Maria Lourenço, Jaqueline, Maria Margarida e todos que estão nos acompanhando. Vamos manter as nossas vibrações altas e ficar firmes com Jesus. Boa noite. Lindas suas palavras, né, Jane? E aqui na música, no finalzinho, fala, né? Plantei a humildade e caridade me conduz a Jesus. Isso é muito lindo, né? E essas vibrações que nós vibramos toda noite, ou no Evangelho no Lar, né? Fala que a nossa mente entra em simbiose momentânea com a espiritualidade superior, tornando-se veículo para a reconstrução fluídica de tão alta significação para a saúde do nosso planeta, do nosso povo, do nosso coração. Então, essa é a importância que é de nós vibrarmos essa paz, essa humildade, porque isso tudo traz saúde espiritual para nós. Muitas vezes nós focamos na saúde corporal, mas o nosso espírito também precisa ir com humildade, com essa caridade. Isso torna-se uma simbiose, como que fala, simbiose momentânea, sabe? Nós agradecemos a presença de todos e continuemos nessa corrente de oração, vibrando na alta frequência de Jesus para todos e com todos. Que assim seja. Boa noite. Que alegria, podemos mais uma vez estarmos aqui todos beneficiando, né? Assim, ajudando um pouquinho todos que estão vibrando, né? A mente vibra e aí contribui e aí os ganhos são multiplicados aí. Gostei muito de poder estarmos aqui mais uma vez e achei interessante que hoje falamos bastante de fé, desde o início até a passagem, algumas passagens aqui dentro também falando da fé, e eu gosto muitas vezes de fazer associações assim com essas virtudes que tem, e no caso da fé,
ela é mãe da esperança, Olha que legal. da caridade, e a prece é filha da fé, foi falado hoje, né? Então, nós achamos aí 3 parentes diretamente ligados à fé. A fé é uma mãezona, ó, mãe da caridade, mãe da esperança e mãe da prece. Isso. Então, a gente fica feliz de estar conhecendo essa família aí, né? E vamos trazê-la para perto da gente, de todos nós aqui, encarnados e desencarnados, sempre que tivermos a oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.